Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos queridos, amados e diletos ouvintes do canal Deus é Bom, Tiago Souza. Quem vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo Jesus, irmão Tiago Souza, aqui da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a outros países também, que sempre estão aí conosco. Louvado seja Deus. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre santificação e consagração. Vamos esperar aí mais pessoas chegar para que possamos aprender junto. Tá falhando, tá agarrando, como que tá? Tá bom agora? Graças a Deus. Irmão, se ficar ruim aí, os irmãos me avisam, que aí eu troco de internet aqui. Tá bom? Graças a Deus. Queridos, como base desse estudo que nós vamos fazer, nós vamos elaborar, eu quero que você separe aí Romanos 12:1 e 2 Coríntios 7:1. A gente pegar uma base. Porque a Bíblia Sagrada inteira fala de santificação, de consagração. Então eu escolhi aqui esses dois versículos para a gente pegar como base. Romanos 12:1 e 2 Coríntios 7:1. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, lembrando que a partir da meia-noite nós estamos na grande campanha de oração. São 40 horas de oração. E hoje será a 11ª hora. Que nós estamos buscando a Deus e o Senhor tem respondido com fogo. Louvado seja Deus. Irmãos, primeiro a gente tem que olhar o significado. Para que possamos entender santificação e consagração, primeiro nós temos que olhar o significado, entender o significado destas duas palavras. Louvado seja Deus. Eu vou olhar aqui o significado
para que possamos dar sequência no nosso estudo. Veja bem, santificação significa tornar santo, separar do mundo, apartar-se do pecado para ter uma comunhão com Deus. Então, santificação, separar-se, dedicar-se, tornar santo, apartar-se do mundo ou do pecado para ter uma comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Então veja bem, santificação envolve as nossas ações. A santificação, ela envolve mudança, ela envolve transformação. Então a santificação tem semelhança com a consagração. A consagração envolve mais o ato. Louvado seja Deus. Porque consagração significa separação de pessoas ou de objetos para uso de Deus. Veja bem, vai ser bem rapidinho esse vídeo, porque esse assunto santificação e consagração, ele abrange vários temas. Se nós formos aprofundar, vamos ficar aqui muitas horas esboçando a Bíblia Sagrada. Mas vamos procurar resumir ao máximo para que possamos entender e chegarmos numa conclusão. Louvado seja Deus. Olha aí, poucas pessoas, receberam a notificação. É um assunto bem complexo. Primeiro que a santificação, ela só pode acontecer em nós através de Cristo, por intermédio de Cristo, porque de nós mesmos nós não podemos ser santos. Nós não somos santificados de nós mesmos. Quem nos santifica é o Senhor. Quem santifica, quem nos torna santo é o sacrifício de Cristo. Quando nós cremos no sacrifício de Cristo e aceitamos Jesus, aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos torna santificados. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós somos, primeiro para ser santificado, há uma purificação. Quando nós levantamos a mão, aceitamos Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aquela purificação vai nos levar a uma santificação. Aí é onde o Espírito Santo vai começar a trabalhar em nós. É onde o Espírito Santo ele vai repousar sobre a nossa vida e ele vai começar a trabalhar de uma maneira tremenda, de uma maneira gloriosa. Ele vai nos levar a separar-se. Ele vai nos levar, louvado seja Deus, a nos afastar das coisas desse mundo. Que a Bíblia diz que aquele que tem amizade com o mundo, ele é inimigo de Deus. Então aquele que é amigo de Deus, ele tem inimizade. O que é essa inimizade? Ser contra. Ele é contra os prazeres desse mundo, os rudimentos desse mundo. Meus irmãos, nós estamos na época de carnaval, não é verdade? E tem muitas igrejas aí que têm lançado o carnaval gospel. Olha para você ver. Olha para você ver o absurdo, o cúmulo do absurdo. Louvado seja Deus. Essas igrejas estão longe da santificação. Muitas das vezes até consagra. Muitas das vezes os pastores dessas igrejas até consagram, mas não se santificam. Então a santificação, veja bem,
A santificação tem 3 fases, 3 parâmetros. Olha só, Deus está me dando aqui muita sabedoria. A primeira vez que acontece a santificação na nossa vida, quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, arrependemos-nos dos nossos pecados, Jesus vem com seu Espírito e nos santifica. Agora tem a santificação progressiva. A santificação progressiva, ela acontece ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada com Deus, da nossa caminhada com Cristo. Então é a santificação progressiva, porque ninguém se torna santo ou perfeito de uma hora para outra. Isso não acontece de uma hora para outra. É a santificação progressiva. À medida que você vai buscando a Deus em oração, em consagração, porque a oração, o jejum, já enquadra dentro da consagração. Louvado seja Deus. Então, quando você começa a levar uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, esta consagração, esse ato de consagração, vai levar você à santificação progressiva. Você vai começar, o Espírito Santo vai começar a fazer você enxergar coisas na sua vida que desagradam a Deus, que precisa de mudança, que precisa ser mudado, ser lapidado, ser transformado. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui alguns documentários. Estou com um celularzinho pequenininho aqui, mas Deus vai dar vitória. Orar a Deus, Deus vai preparar um notebook para a gente fazer esses estudos, irmãos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vocês separaram aí? Romanos 12:1 e 2 Coríntios 7:1. São os 2 versículos base que nós vamos analisar nesse estudo. Aqui, olha só, santificação significa literalmente o processo pelo qual se separa algo ou alguém para um uso ou um propósito religioso, ou seja, tornar sagrado ou consagrar. Tá vendo que santificação e consagração tem até um pouco de semelhança? Tem uma concordância entre si, só que santificação vai além de consagração. A santificação ela vai além. A consagração está embutida dentro da santificação, mas a santificação ela vai além da consagração. Louvado seja Deus. Então, santificação também, meus irmãos, é um processo de aperfeiçoamento. É a santificação progressiva, um processo de aperfeiçoamento gradual, onde a pessoa decide abandonar o erro e afastar-se do pecado com a finalidade de conquistar a salvação eterna da alma, ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus em vida, pelo batismo nas águas, pelo batismo com o Espírito Santo, e assim nascendo de novo, e assim nascendo do Espírito e se tornando e andando na verdade como filhos de Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, embora não sejamos perfeitos e nem santos, porque quem nos santifica é Deus, nós só podemos ser santos através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Cristo que nos santifica.
Louvado seja Deus. Então, embora não sejamos perfeitos nem santos, quando nós arrependemos, o que é arrepender? Decidir não fazer ou não andar mais no pecado, ou não continuar mais na prática do pecado. Louvado seja Deus. Aí nós começamos a viver de acordo com a santidade, de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é santa e Deus também é santo. Louvado seja Deus. Nós vamos trazer também as diferenças entre santificação e consagração. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Que Deus abençoe aí nossos irmãos que estão chegando agora. Que Deus abençoe grandemente, tá? Nosso irmão Diogo chegou aí agora. Deus abençoe, irmão Diogo. Deus abençoe Tiago. Deus abençoe Bruno Silva, Alessandra, Cláudia, Anne Oliveira, Samila. Muitas pessoas que estão conosco aí. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus. Irmãos, talvez a imagem não seja muito boa aí. Não sei como que está chegando aí a imagem. Mas está dando para ouvir o áudio aí? Como está chegando o áudio aí? Graças a Deus. Paz do Senhor. Gilza Rodrigues, Alan de Araújo. Deus abençoe. Agora olha, consagração, ó. Consagração. Dedicar algo ou alguém a Deus. Quando uma pessoa ou alguma coisa é consagrada, fica dedicado para o louvor e o trabalho de Deus. Todo crente deve ter sua vida consagrada a Deus. A consagração é um ato importante que marca uma mudança na vida de uma pessoa no uso de qualquer coisa. Se consagrar a Deus implica abandonar o pecado também, abandonar o pecado e se dedicar a agradar a Deus. Podemos ver lá em Levítico capítulo 20, versos 7 e 8. Meus irmãos, a Bíblia tem vários exemplos de consagração. Vejamos. Objetos eram consagrados a Deus. Por exemplo, os utensílios do templo, as vestes dos sacerdotes no Antigo Testamento eram consagrados para serem usados no templo. Louvado seja Deus. Ofertas, dízimos eram integres no templo e consagrados e serviam para o trabalho de Deus. Dias eram consagrados, trabalhos, ministérios são consagrados, pessoas são consagradas. Louvado seja o Senhor. Todo crente, meus irmãos, é chamado para se consagrar a Deus. Podemos ver isso lá em 1 Coríntios 7, 35. Como se consagrar? Vamos lá. Para se consagrar a Deus, você precisa reconhecer seus pecados, se arrepender, dedicar, mudar, aceitando Jesus como seu Salvador. Atos dos Apóstolos 2:38. Na conversão, você dedica sua vida a Jesus. Isso é consagração. Louvado seja Deus. Você também pode consagrar seu trabalho, seu ministério, sua família, sua casa, seus filhos. Uma criança mesmo, quando nasce a criança, apresenta a criança a Deus, se consagra a criança a Deus. Lembra de Samuel, profeta Samuel? Ao nascer, após ali Samuel desmamar, Ana pega Samuel e leva Samuel para o templo, para o sacerdote Eli. Para quê? Para consagrar Samuel a Deus. Então Samuel foi consagrado a Deus.
Louvado seja Deus. Fora outros vários profetas também do Senhor. Consagração de um bebê também, ó. A consagração de um bebê. Tem muita semelhança. Santificação e consagração tem muita semelhança, mas a consagração está mais no ato, está mais na ação. Louvado seja Deus. A consagração envolve mais o ato, mais a ação. Agora a santificação envolve o quê? Mudança. Mudança de ser, mudança de viver, mudança de pensar, mudança de falar. A pessoa que falava gíria, né, quando servia lá no mundo, já não vai falar mais. Tem pessoas que se diz santo, que se diz santificado, e veio do mundanismo, mas continua com as mesmas coisas, falando gíria, brigando com todo mundo. Então isso não é uma pessoa santificada. Talvez até uma pessoa que se consagra, ora muito, jejua muito, lê muito a palavra de Deus. Então é uma pessoa que se consagra. Louvado seja Deus. Mas não é uma pessoa que se santifica, que a santificação, ela traz mudança. Meus irmãos, a santificação, ela traz arrependimento. A santificação, ela envolve renúncia, ela envolve separação. Santificação, separar, tornar-se santo, tornar-se separado, tornar-se consagrado também. Louvado seja Deus. Agora, a consagração já envolve o ato. Você pode consagrar uma pessoa. Um pastor, quando é consagrado, é feito o quê? Um ritual, um ensejo. Vai ser apresentado aquele pastor em oração para que ele seja consagrado diante de Deus. Então, olha aqui, ó, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. O que é isso aqui? Isso é consagração. Isso é consagração aqui, ó. Meus irmãos, a consagração, olha aqui, envolve sacrifício também. Olha aqui, apresenteis os vossos corpos. Antes, na consagração do povo antigo, o povo apresentava animais, o povo apresentava sacrifícios de animais, oferenda de animais. O povo apresentava, mas não apresentava seus corpos. Então aqui, ó, apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é consagração. Isso aqui fala de consagração. Você apresentar o seu corpo. Quando você se separa, por exemplo, na oração. Você se separa na oração. Você se separa no jejum. Isso é consagração. Você está se consagrando. Ou quando você pega, vamos, por exemplo, um objeto. Um exemplo. Está aqui este sapatinho do meu filho, do meu bebê. Está aqui. Um exemplo. Ganhei de presente. Não sei de onde veio. Não sei se foi apresentado aos demônios, se foi feito algum trabalho de macumba. Eu posso consagrar a Deus esse objeto. E como que eu faço para consagrar? No ato de oração. Falando com Deus. Apresentando diante de Deus. Senhor Jesus, eu consagro agora em nome de Jesus estes sapatinhos, ó Pai. Meu Deus, eu consagro a Ti em nome de Jesus. Então o sapatinho que talvez antes estava impuro, estava sujo, ou apresentado aos demônios, ou consagrado aos demônios, ou emacumbado, agora já não está mais, porque foi consagrado a Deus e se tornou santificado. Então quando você se consagra a Deus, você também alcança a santificação. Quando você se consagra a Deus, a consagração te leva também à santificação. Infelizmente, o que nós vemos nos dias de hoje, que muitas pessoas se consagram,
mas não se santifica. Muitas pessoas se consagram, mas não querem. Não é porque não conseguem, é porque não querem se santificar. Louvado seja Deus. A santificação primeiro era a parte de dentro, tá? Não é o exterior, não. A santificação vem de dentro para fora. Então, quando ela reflete no exterior, é porque por dentro já está santificado. Porque por dentro Deus já está trabalhando. Quem lembra que eu falei aqui da santificação progressiva? Quem lembra? Meus irmãos, quanto mais você se consagra, ora, jejua, lê a Bíblia, renuncia o pecado, isso é consagrar. Meus irmãos, essa consagração te leva à santificação. Deus começa a falar com você. Esses dias mesmos, olha para você ver, o Espírito Santo, ele tem me incomodado de usar calça jeans. Eu uso, meus irmãos, eu sou correto, eu uso, mas o Espírito Santo, determinados modelos, o Espírito Santo tem me cobrado, o Espírito Santo tem me incomodado. Por quê? Eu estou me consagrando na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus, e isso leva à santificação, a santificação progressiva, que é a santificação que traz ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa caminhada na igreja, da nossa caminhada com Jesus. Louvado seja Deus. Olha aqui, ó, santificação progressiva. Ó. 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Então tá vendo que primeiro você é purificado? Jesus te purifica para você ser santificado de toda imundícia da carne e do espírito. Olha aqui, ó, imundícia da carne e do espírito. O espírito envolve pensamento, né? Ideias. A carne envolve o nosso corpo. Louvado seja Deus. Aperfeiçoando, olha aqui, ó, aperfeiçoando. Olha a santificação progressiva. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então veja bem que a santidade também envolve temor. Envolve temor. A santidade te leva a ter temor. Louvado seja Deus. Por que muitas pessoas aí não santificam? Estão, ó, tem homens aí no YouTube aí, pregadores aí no YouTube, que estão no segundo, no terceiro casamento, ou seja, não estão santificados, não santificam deles, não separam a vida deles. Santificação, separar para Deus, tornar-se separado, tornar-se santo. Então, quando você se separa, Deus te santifica você se torna santo, você se torna santificado. Louvado seja Deus. Então muitas pessoas aí expulsando demônio, curando, profetizando. O que Jesus vai falar naquele grande dia? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então quem busca a santificação, quem anda na santificação, ele se aparta da iniquidade. Ele se aparta do pecado. Ele se aparta aos pensamentos. Louvado seja Deus. E talvez essas pessoas não fazem assim. Eles consagram, eles oram, eles jejuam, que a Bíblia diz assim, ó, que esta casta de demônio só pode ser expulsa por meio do quê? Do jejum e da oração. Então tem muita gente que expulsa o demônio, coloca a mão, cura os enfermos pelo dedo de Deus, através do nome de Jesus, mas não são pessoas santificadas. A santificação também nos inclina à salvação. A santificação é uma ordem. Deus dá uma ordem. Ser de santos. É uma ordem. Está no imperativo. Sejais santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Segui a paz e a santificação com todos, da qual ninguém verá a Deus. Então, às vezes, são pessoas que prega, profetiza, expulsa demônio, mas não santifica.
Não santifica. Não santifica. Louvado seja Deus. Estão lançando aí nas igrejas o carnaval gospel. Olha só. Que palhaçada. Essas igrejas estão longe da santificação. Essas igrejas jamais vão ensinar você o caminho da santificação. A santificação envolve renúncia. A santificação envolve cruz. Cruz é renúncia. É renunciar. Louvado seja Deus. Eles até fazem consagração, né? Eles fazem retiro, eles fazem muitas coisas. Se consagram, fazem algumas separações, mas eles não se santificam. Santificar, meus irmãos, é deixar a prática do pecado. É abandonar a prática do pecado. Se eu usava brinco e eu sei que o brinco é pecado, eu não vou usar mais. Se eu mentia e eu aceitei Jesus na minha vida, eu não vou mentir mais. Isso é santificação. Se eu roubava, eu aceitei Jesus, me converti, não vou roubar mais. Isso é santificação. Se eu adulterava, prostituía, não vou fazer mais. É arrependimento e santificação, anda junto. Arrependimento, santidade. Santidade, arrependimento. Louvado seja Deus. A tal de igreja aí, Sara Nossa Terra, eles estão pulando carnaval gospel. Olha para vocês verem. Estão pulando carnaval gospel. Então estão ensinando o povo errado. Estão afastando o povo da santificação. E olha o que diz a Bíblia. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E aí? E aí? Essa palavra fala de salvação. Se sem santificação ninguém verá a Deus, então sem santificação fica complicado alcançar a salvação. Meus irmãos, muitos ficam dizendo aí, nós estamos na graça, a salvação é pela graça, é graça, é graça, é graça, é graça. A graça excede a lei. Você quer graça? Na lei, quando um homem adulterava, quando uma mulher adulterava, cometia o ato de adultério, era apedrejado. Sabe na graça? Sabe na graça? Que muitos dizem, estou na graça. Sabe a graça? Meus irmãos, Jesus disse na graça, aquele que olhar com a mulher e a desejá-la, já cometeu adultério no coração. Não precisa nem o ato. E aí? Então muitos estão profanando a graça. A graça envolve o Filho de Deus. A graça envolve o sangue de Jesus derramado na cruz. Lá em Hebreus fala acerca da profanação da graça. Deixa eu ver se eu acho aqui. Livro de Hebreus. Agora estão assim. O que é isso então? O que essas igrejas estão fazendo? Não são igrejas que santificam, ou que levam o povo a santificar, ou que ensinam o povo a santificar. Não estão preocupados com a salvação. Não estão. Estão preocupados com os prazeres mundanos, com os prazeres dessa terra. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando o mundo e estão trazendo para dentro da igreja. Se o mundo pula carnaval, eles criam um carnaval evangélico. Eles criam um carnaval gospel e traz para dentro da igreja. Por quê? Porque eles não querem renunciar. Eles não querem mudar. Eles não querem apartar-se do mundo. Eles querem continuar tendo a amizade com o mundo e sendo inimigos de Deus. Deixa eu achar aqui Hebreus. Graças a Deus.
É terrível, meus irmãos. O povo tá brincando com o Senhor. Estão brincando. Olha aí, tem mais pessoas chegando aí. Tá dando para vocês entender? Meus irmãos, alguma dúvida aí? Pergunta aí. Você que tiver dúvida acerca desse tema, escreve aí que nós vamos abordar dentro da palavra de Deus. Eu estou tentando achar uma parte aqui muito maravilhosa que eu quero ler para vocês aí. Deus abençoe Núbia Cruz, Deus abençoe Luana, Deus abençoe aí nosso querido irmão Alan. Aqui, ó. Ó aqui, ó. Achei. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Vamos ver aqui a partir de qual versículo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Hebreus, capítulo 10, versículo 26 a seguir. Olha o que diz. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então veja bem, na lei, o povo oferecia sacrifício de animais pelos seus pecados, sim ou não? Então, o povo oferecia sacrifícios a Deus, ofertas a Deus de animais, sangue de animais, em prol de seus pecados, para que seus pecados fossem perdoados. Beleza. Então vamos continuar lendo aqui, ó. Transgredindo alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isso era na lei. Agora olha só o que diz aqui, meus irmãos. Fecha no versículo 29 do capítulo 10 de Hebreus. Vocês aí que ficam brincando com a graça, achando que a graça é brincadeira. De quanto maior castigo julgais vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e considerar profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Meu Deus do céu. Muitos estão fazendo agravo ao Espírito da graça. Ah, estou na graça, vou continuar pecando. Estou na graça, vou continuar vivendo do jeito que eu quero, Deus perdoa. E aí? Você está pisando o sangue da aliança. Pela lei de Moisés, quando alguém transgredia a lei, era morto por 2 ou 3 testemunhas. E agora na graça, aqui ó, quanto maior o castigo vai ser maior. Muito maior. O castigo será muito maior, aqui ó. De quanto maior castigo julgais vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Porque não é sangue mais de animais. Não é sangue mais de carneiro, de cordeiro, de bode, não. Agora é o sangue do Filho de Deus, é o sangue de Jesus derramado na cruz. Meu Deus do céu, é muito forte isso. E fizer agravo ao Espírito Santo. O que significa a palavra agravo? Vamos olhar aqui. E fizer agravo ao Espírito da graça. Aqui ó, o que diz aqui ó, porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança,
eu darei a recompensa. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Louvado seja Deus. Vamos olhar aqui, ó. Significado de agravo. Agravo, ofensa que se faz a alguém, injúria, afronta. Olha a mocinha do Google falando aqui, ó. Olha aí. Agravo, ofensa que se faz a alguém, injúria, afronta, dano sofrido, prejuízo, aumento do mal. Tá vendo aí? Meu Deus do céu. Então, estão fazendo o quê? Uma ofensa, uma afronta ao Espírito Santo de Deus. Estão ofendendo, estão injuriando, estão afrontando o Espírito da graça. O Espírito, o tempo da graça, que se chama hoje. E aquele que fizer agravo ao Espírito da graça, aqui ó, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. O Senhor julgará seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá vendo aí? Então não fica brincando aí de pecadinho, porque tá na graça. Tá na graça. Fica aí brincando. Meus irmãos, vai ser muito pior. Será de pior juízo. Né? Glória a Jesus. Isso aqui os pastores não gostam de ler, não, né? Então é isso aí, meus irmãos. Deu para vocês entenderem? Olha aqui, vou ler umas frases aqui para encaixar na sua cabeça. Ó. Uma pessoa pode ser consagrada sem ser santificada, como eu disse para vocês. Mas se for santificada, será consagrada. Então, veja bem, a consagração está dentro da santificação. Mas a santificação não está dentro da consagração. A santificação é primordial. A santificação está além, vai além da consagração. Uma separação nem sempre tem a ver com santificação. Às vezes a pessoa se separou por um dia em jejum e oração, mas no outro dia a pessoa não santifica. Às vezes a pessoa consagrou no jejum, na oração, mas não santificou. Não santificou os pensamentos, não santificou o coração, não santificou o corpo, não santificou as vestes. A santificação ela é dentro e fora, interior e exterior. Louvado seja Deus. Consagrar leva a andar no Espírito. Quem consagra, anda no Espírito. Oração, jejum e palavra leva nós a andar no Espírito. Agora, santificar leva a viver no Espírito. Porque a consagração, ela envolve ali um momento, uma hora, um dia, determinados dias. Agora, a santificação não, meus irmãos. A santificação, ela é progressiva, ela tem que ser todo dia na nossa vida. Todo dia nós precisamos santificar. Todo dia nós precisamos mudar, arrepender. Louvado seja Deus. Arrependimento, santificação. Santificação, arrependimento. Consagrar está na igreja. Santificar é ser a igreja. Oh, glória a Deus, que lindo. Consagrar está na igreja. Ah, tirei o dia hoje. Vou consagrar meu dia para Deus. Vou para a igreja, vou para o monte, vou para a oração, vou consagrar. Agora, santificar é ser a igreja. Que a Bíblia diz que nós somos a igreja. Louvado seja, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, esse templo, essa igreja, precisa estar o quê? Limpo, puro, santificado, separado, apartado do mundo, para que seja a igreja. Consagrar, estar na igreja. Santificar, ser a igreja. Louvado seja Deus. Devemos nos santificar diariamente. Ficou claro, meus irmãos? Consagração, separação de pessoas, objetos, coisas para o uso de Deus. Santificação, se tornar santo, separar do mundo, apartar-se do pecado, arrepender-se para ter uma comunhão com Deus. Esse assunto é longo.
É longo, é longo. Nós poderíamos falar aqui dos benefícios da santificação, dos resultados da santificação, mas conforme o andamento aí do canal, nós vamos trazer outros temas. Depois vou trazer outros temas, tá? Sobre santificação. Trazer uns temas sobre santificação, 7 passos, 8 passos, 10 passos para a santificação. Depois trazer temas sobre consagração. Louvado seja Deus. Micael Lima ainda tem dúvida. Micael, santificação, separação. Santificação, separação. Separação. Separar do mundo. Apartar-se do mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então a separação, a santificação, veja bem, pense comigo. A santificação, ela envolve mais as nossas decisões, as nossas mudanças. Decidiu mudar, decidiu se converter. Santificação, então, ela envolve conversão. Se converter, mudar de vida, mudar de pensamento, mudar de prática. Tá entendendo? Santificação, mudar os caminhos. Estava no caminho largo, estava na porta larga, agora vai entrar na porta estreita. Oh, glória a Deus, Espírito Santo dando sabedoria. Entrai pela porta estreita, que ela conduz à vida eterna. Isso, conduta moral, conduta social. Louvado seja Deus. Ação, isso mesmo, irmão. Agora, consagrar já é diferente. Consagrar tem semelhança, mas é diferente. Consagrar envolve o ato. Por exemplo, separar uma pessoa, separar um objeto e apresentar diante de Deus. Consagrar, um exemplo de consagração. Vou eu apresentar um jejum de 3 dias a Deus. O que é isso? Consagração. Vou eu me separar no monte 7 dias em oração. O que é isso? Consagração. Está entendendo? Vou eu separar 3, 4, 5 horas para a leitura da Bíblia. Estou em consagração. Então a consagração, você pega o seu tempo, dia, hora e dedica a Deus. Você está consagrando. Louvado seja Deus. Você pode consagrar um objeto. Vou consagrar essa caneta a Deus. Como que eu faço para me consagrar essa caneta? Orando. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, consagra essa caneta. Eu não sei por onde ela andou, por onde ela passou, de onde veio. Consagra essa caneta. Louvado seja Deus. Está entendendo? Consagrar uma pessoa a obreiro, a pastor. Vai consagrar um pastor. Vai consagrar uma pessoa a diácono. Então vai apresentar aquela pessoa diante de Deus em oração e ela será consagrada. Consagrar os utensílios da casa de Deus. Por exemplo, podemos um exemplo de consagração. Na ceia acontece uma grande consagração seguida de uma transformação. Quando se pega o suco da uva e o pão, não é carne, não é sangue, é suco e pão. Então vai orar para quê? Para consagrar, apresentar diante de Deus. Senhor, consagra a ti esse suco, transforma no teu sangue. Aí vem uma consagração seguida de uma transformação. Louvado seja Deus. Está entendendo? Está dando aí? Compreendendo? Louvado seja o Senhor. Olha, segundo os estudos, Bruno Silva, segundo os estudos médicos, científicos, o corpo humano entra em jejum após 6 horas sem alimento. Então o corpo humano, as pessoas não comem, a medicina não manda comer de 3 em 3 horas. Então quando você quebra esse intervalo,
o corpo entra em jejum a partir de 6 horas, sem alimentação. Tá vendo o quanto que nós somos fracos? Às vezes a pessoa jejua 6 horas e acha que está fazendo muito. Então essas pessoas que ficam aí brigando, contendendo, falando mal de todo mundo, não são pessoas santificadas. Porque quem é santificado também tem os frutos do Espírito. Ser santificado não é só deixar de roubar, prostituir, enganar, mentir. Não. Ser santificado, deixar de falar mal, deixar de injuriar, deixar de perseguir. É ser santificado. Então tem muitas pessoas que são consagradas, mas não são santificadas. Eles consagram, mas não santificam. Não tem ações e características de pessoas santificadas. Louvado seja Deus. Deu para vocês compreender aí um pouco da diferença de santificação, consagração? Paulo se consagrava a Deus. Um exemplo. Está aqui o meu cabelo. Paulo fazia o voto de rapar a cabeça. O que era aquilo? Era uma santificação? Não. Era uma consagração. Ele consagrava durante dias com a sua cabeça rapada. É uma consagração também diante de Deus. Quando você pega uma criança, apresenta diante de Deus, é uma consagração. Louvado seja Deus. Compreenderam aí ou ainda resta dúvida? Se tiver dúvida, pergunta aí para a gente tirar agora. Então Deus, meus irmãos, Ele está nos chamando para levar uma vida consagrada. Uma vida consagrada e santificada. Santificação, santificada. Deixar de ter amizade com o mundo. Abandonar os rudimentos deste mundo e separar a nossa vida. Lembrando que a santificação ela acontece em nós por intermédio de Cristo. Tá? Por intermédio de Cristo, que nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a santificar cada dia mais, cada vez mais. Louvado seja Deus. Ficou claro? Lembrando que a santificação é progressiva. Progressiva. A santificação é progressiva. Cada dia, cada mês, cada semana, cada ano que passa, quanto mais nós consagrar, orar, jejuar, ler a Bíblia, quanto mais nós consagrar, fazer propósitos de consagração diante de Deus, mais Deus vai levar nós à santificação. A santificação é abandonar a prática do pecado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, tem coisas que não está escrito na Bíblia, por exemplo, que seja pecado. Que não vai estar escrito. Mas devido ao seu nível de consagração, você for uma pessoa que consagra muito, Deus vai começar a mostrar para você. Deus vai cobrar mais de você. Louvado seja Deus. Entendeu? Gilza Rodrigues, pergunta de novo aí, querida. Deixa eu ver se eu acho sua pergunta.
O pensamento, o nosso intelecto, diz respeito ao nosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Mente envolve o nosso espírito, sentimento, a nossa alma, e corpo é os nossos 5 sentidos: tato, paladar, audição, olfato, é os nossos 5 sentidos, corpo. Alma, sentimento, angústias, tristezas, alegrias. E espírito, nosso pensamento, nosso intelecto, é onde Deus comunica com nós. Deus comunica com nós no nosso espírito. O nosso corpo nunca vai ser santo. O nosso corpo, ele sempre vai inclinar para o pecado. Mas devido nós receber Jesus, receber o Espírito Santo, o nosso espírito se torna santo. Então, o nosso espírito vai ser mais forte e vai controlar o nosso corpo para que o nosso corpo não caia no pecado, não caia na tentação. Mas o corpo nunca é santo. O corpo sempre vai querer pecar. O corpo só será santo na regeneração. Louvado seja Deus. No dia da salvação, nosso corpo será santo. É onde nós vamos receber um corpo glorificado. Aí o corpo será santo. Louvado seja o Senhor. Então a irmã perguntou aí, como santificar o pensamento? O pensamento é o espírito. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a palavra de Deus é o quê? A espada do espírito. Então, para você santificar o seu espírito, lê muita Bíblia, lê muito a palavra de Deus, fazer estudos, aprofundar, examinar a palavra de Deus. O seu espírito vai encher, vai se tornar forte, porque a palavra de Deus é a espada do espírito. O diabo vai vir com maus pensamentos, lançar na sua mente, que ele lança na mente, no espírito, mas você vai estar cheio da palavra e você vai repreender aqueles maus pensamentos, porque seu espírito vai estar cheio da palavra. Se o seu espírito estiver cheio da palavra, seu espírito estará santificado pela palavra, que é a verdade, e a verdade é a palavra. Louvado seja Deus. Que maravilha, né? É muito bom, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Meu Deus, já vai dar 5 horas. Eu vou ter que encerrar, sabe por quê? Eu vou sair agora para trabalhar. Não está nada fácil. Vou correr atrás agora. E eu rodo de Uber, trabalho de Uber. Então 5 horas agora eu saio, vou rodar um pouco até umas 11 horas. Para meia-noite nós estar aqui de novo na oração. Ora meu favor, viu, meus irmãos? Ora meu favor para Deus guardar aí no trânsito. Louvado seja Deus. Deus é da vitória aí, que nós vamos dedicar mais aí no canal, dedicar mais na obra de Deus, para a glória de Deus. É verdade. Tá bom, meus queridos? Olha, que Deus abençoe vocês grandemente, poderosamente. Compartilhe aí esse ensino, esse pequeno estudo. Se nós for abordar tudo sobre santificação, consagração, posso dizer para você que nós iremos ficar aqui no mínimo 3 horas, tá? Mas já deu aí para vocês ter um pouco de noção, tá bom? Pastor, posso jejuar vendo pregação? Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você em jejum, em consagração a Deus, ouvindo a palavra de Deus, a sua fé é aumentada e renovada. Louvado seja Deus. Querido irmão Jacó, Deus abençoe Jacó Passos. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Que Deus possa te abençoar grandemente. Deus abençoe todos os irmãos, todas as irmãs, tá?
Que Deus possa abençoar poderosamente para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, Deus abençoe a nossa irmã aí lá da Argentina. Tá aí ainda? Deus abençoe. Que Deus vos abençoe. Receba a paz de la Cristo em vossa vida. Oh, meu Deus, graças a Deus. Gilza Rodrigues, respondendo sua pergunta. Pessoalmente não, tá? Só de vista. Só de vista. Isso, irmã Eliane Almeida, da Goiânia Francesa. Deus abençoe nossa irmã Eliane Almeida, da Goiânia Francesa. Nossa irmã Cecília, da Inglaterra. A nossa irmã aí também, lá da Argentina, que também sempre está conosco aí. Que Deus o bendiga. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Olha, já vamos encerrar. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz de la Cristo. E que Deus possa abençoar a todos. Tá? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima. Até meia-noite, tá? Firmes, ligados aí na oração contínua da meia-noite. Que Deus abençoe a paz do Senhor.